Bem, pessoal, dando continuidade então ao dicionário, a gente está na letra L, né? E vou fazer, eu acho que alguns vídeos, né? Mas vamos começar por um primeiro vídeo aí sobre liberdade na concepção de Bakunin, né? Por quê? Porque a gente pode ter dúvidas, né? Alguns falam, ah, Max Stirner não era anarquista, o Godwin também não. Eu acho que Max Stirner e Godwin falam de liberdade. Inclusive já falei alguma coisa deles aqui sobre isso. Kropotkin também fala, né? Proudhon, o Proudhon ele falou que era anarquista, mas ele não estava no movimento. Então, para não ter muita polêmica, né? Eu vou trabalhar um livro publicado na década de 70 em Portugal, chama Conceito de Liberdade, do Bakunin. E aí vou pegar alguns trechos, né? Mesmo porque esse livro são trechos da obra do Bakunin e a gente vai discutir um pouco. Então, lá no meio da página 21, ele vai dizer o seguinte, sobre liberdade. Importa-me muito o que os outros homens são, porque por muito independente que me julgue ou que pareça pela minha posição social, mesmo que eu fosse papa, czar, imperador ou até primeiro-ministro, não deixaria de ser o produto dos últimos de entre eles. Se eles são ignorantes, miseráveis, escravos, a minha existência é determinada pela sua ignorância, pela sua miséria e escravidão. Então ele está dizendo aqui que a liberdade, né, está muito ligado também a esse processo do indivíduo na sociedade. Então a sociedade influencia o indivíduo nesse processo, ok? Aí ele continua. Eu, um homem esclarecido e inteligente, por exemplo, se for o caso, sou o tolo pelas suas tolices. Se bravo, sou, se bravo, sou escravo da sua escravatura. Se rico, tremo com a sua miséria. Se privilegiado, empalideço diante de sua justiça. Mesmo que eu queira ser livre, não posso, porque à minha volta ainda nenhum homem quer ser livre. E, não querendo, eles transformaram-se contra mim em instrumento de opressão. Olha que interessante. Como a sociedade não é livre, ela tende a atacar aquele que luta pela liberdade. Né? Aí ele continua. Não é imaginação, é uma realidade da qual toda a gente faz hoje uma triste experiência. Por que é que depois de tantos esforços sobre-humanos, depois de tantas revoluções vitoriosas, depois de tantos sacrifícios dolorosos e tantos combates pela liberdade, a Europa continua escrava? Porque em todos os países da Europa há ainda uma massa imóvel, pelo menos aparentemente, e que esteve até aqui inacessível à propaganda das ideias de emancipação, de humanidade e de justiça. A massa dos camponeses. É ela que constitui hoje a força, o último apoio, o último refúgio dos déspotas, uma autêntica massa nas suas mãos para nos esmagar. E enquanto nós não conseguirmos incutir-lhes as nossas aspirações, as nossas paixões, as nossas ideias, não deixaremos de ser escravos. Temos de emancipá-la para nos emanciparmos. Interessante, né? Ele acaba acusando o campesinato de ser o propagandador, né, de uma sociedade sem liberdade. A gente não pode esquecer que acontece na Revolução Espanhola, né? No campo, os anarquistas têm muita presença, e pode ser nesse sentido, né? Quanto mais presença você tem, menos ignorantes eles ficam, e com isso o anarquismo consegue cada vez mais, né, ter força. Também tem um outro livro bem interessante sobre isso, que é o do livro do Malatesta entre Camponeses, que é bem legal, ele explica como, né, os anarquistas deveriam falar com os camponeses. Então aqui ele está dando uma ideia de liberdade e a influência do indivíduo pela sociedade. Ok? E aí ele continua, né? E tem uma hora que ele vai falar liberdade e amor. Aí ele vai dizer, o amor dentro da sociedade que ele está vivendo, obviamente, né? Seria tão inacreditável como dizer que Deus pode necessitar do amor dos homens, pois ter necessidade significa falta de uma coisa, que é necessária à plenitude da existência. É, pois, uma manifestação de fraqueza, uma declaração de pobreza. Deus, sendo absolutamente completo, não pode necessitar de ninguém nem de nada. Não necessitando nada do amor dos homens, não pode amá-los. E o que se chama seu amor pelos homens não é senão um esmagamento absoluto. Aí ele continua. O amor verdadeiro, real, expressão de uma necessidade mútua e igual, só pode existir entre iguais. Por isso não pode ser amor entre homem e Deus, né? Eles necessariamente são desiguais. O amor do superior ao inferior é o esmagamento, a opressão, o desprezo, o egoísmo, o orgulho e a vaidade triunfantes no sentimento
de uma grandeza baseada no rebaixamento do outro. O amor do inferior ao superior é a humilhação, os terrores, as esperanças do escravo que espera do seu patrão, quer a desgraça, quer a felicidade. Tal é a caráter do dito amor de Deus para com os homens e dos homens para com Deus. Ou seja, ele está fazendo uma crítica radical à igreja, né? De que a pessoa que está dentro da igreja perde, obviamente, a sua liberdade, já que a liberdade dela fica condicionada ao amor que ela tem por Deus. Ok? Então, tipo, é um amor de que você declara a Deus a tudo, né? E fica numa uma posição extremamente inferiorizada. Então, Bakunin, como anarquista, ele está questionando essa liberdade com relação a Deus, né? Na questão do amor. Continuando então, né, ele mais para frente vai falar do respeito humano, na liberdade entre os homens. Ele vai dizer: o que entendemos por respeito humano? É o reconhecimento da dignidade humana no homem, qualquer que seja sua raça, sua cor, o grau de desenvolvimento da sua inteligência e mesmo a sua moralidade. Mas se esse homem estúpido, mau, desprezível, poderei eu respeitá-lo? É questão, né? Uma boa questão para pensar. Ele diz: sem dúvida. Se ele é tudo isso, é-me impossível respeitar a sua vilania, a sua estupidez e a sua brutalidade. Elas desgostam-me e indignam-me. Tomarei contra elas, em caso de necessidade, as medidas mais enérgicas, até o ponto de o matar se não me restar outro meio de defender contra ele a minha vida, o meu direito ou o que quer me é respeitável e querido. Então, tipo, se tem uma pessoa, sei lá, que vai contra a minha liberdade, o meu direito de pensar, Bakunin acha que você tem que atacar essa pessoa até nas vias de fato, ok? Mas no meio do combate mais enérgico e mais encarniçado, e em caso de necessidade mesmo moral contra ele, tenho de respeitar o seu caráter humano. A minha própria dignidade de homem só é por esse preço. Portanto, se ele não reconhece essa dignidade em ninguém, será preciso, podermos reconhecê-lo nele? Se os nazistas e os fascistas não reconhecem o meu direito de falar, é justo que eu reconheça o direito de falar deles? Podem existir partidos nazistas, fascistas, que quando chegar no poder vão acabar com a liberdade de fala das pessoas? Eles têm esse direito? Mesmo sabendo quem eles são? Ou a liberdade de pensamento só é devida e comungada com aqueles que defendem essa liberdade? Aqueles que não defendem, você não pode entrar em acordo com eles. Então ele está falando aqui de liberdade de pensamento, né? Aí ele continua. Portanto, bem, ele continua. Se ele é uma espécie de besta feroz, olha que tá cheio, hein, hoje em dia. Ou como sucede frequentemente, pior que uma besta, reconhecer nele o caráter humano não seria isso cair na ficção? Interessante, né? Eu vou tratá-lo como igual, sendo que quando ele chegar ao poder ou tiver alguma outra força, ele vai me arrebentar no meio? Aí eu trato ele, não. Se eu tenho o direito de falar, você também tem direito de falar. Isso é liberdade de expressão. Você tem direito de se expressar. Aí quando ele chega no, se ele chegar ao poder e tiver força, ele vai deixar eu falar? Então Bakunin diz aqui. Aí ele continua. Não, né? Pois que seja qual for a sua degradação intelectual e moral atual, se ele não é organicamente um idiota, nem um doido, em cujo caso seria necessário tratá-lo não como criminoso, mas como doente, se ele está em plena posse dos seus direitos e da inteligência com que a natureza o dotou, o seu caráter humano, mesmo no meio dos seus mais monstruosos desvios, continua a existir nele de uma maneira muito real, como faculdade, sempre vive enquanto ele viver para se elevar à consciência da sua humanidade. Por pouco que se efetue uma mudança radical nas condições sociais que o tornaram tal que ele é. Mesmo assim, o Bakunin acha que a política da liberdade de expressão deve, a todo momento, pontuar esse cara, para que, quem sabe, no futuro ele abra a mão, né, de ser essa besta, como ele diz aqui, essa besta feroz, né, e perceba a importância das ideias de liberdade, ok? Então ele está dizendo isso aqui nessa parte. Então, o primeiro vídeo, para não ficar muito extenso, eu estou pegando algumas partes aqui do Bakunin sobre o conceito de liberdade, ok? Então ele falou um pouco agora de liberdade de expressão, né? Então ele entende que a liberdade de expressão é importante, só que eu não posso ser, né, tolhido pela minha liberdade.
E aí ele acha que a propaganda é um mecanismo de fazer as pessoas, quem sabe, mudar de ideias autoritárias, né, totalitárias, para ideias onde defendam a liberdade de expressão igualmente. Então era isso, volto um pouco para continuar essa questão de liberdade no pensamento do Bakunin. Um abraço a todos e todas.